Desenhos animados. Provavelmente em algum momento da sua vida você já parou tudo para assistir um desenho. Seja ele clássico ou atual, muitos deles representam seu tipo de humor. Eu posso citar inúmeros desenhos, como Bob Esponja, Os Padrinhos Mágicos ou até mesmo Pica-Pau, que marcaram muita gente. Eu, por exemplo, nunca me canso de assistir Looney Tunes. Sei que você deve estar pensando em múltiplos canais que falam já sobre esse assunto, como o Imaginago ou alguns vídeos sobre Lost mídias de animação, ou seriados. Um exemplo que posso citar são os múltiplos episódios perdidos de Doctor Who, que não existem mais. Porém, existem mídias que não estão perdidas, mas foram esquecidas. Como assim, você deve perguntar? É como forçar a memória buscando algo, um filme, uma série ou até mesmo um jogo de vez em quando, que só você parece conhecer, e quando você encontra, BUM! Parece que finalmente essa mídia existe, mas os números de informações sobre ela é quase nulo na internet, como se as pessoas tivessem realmente jogado ela pra canto mesmo. Um exemplo bem bacana seria o vídeo do canal Imaginago falando sobre uma animação, As Aventuras de Ichabod e o Sr. Sapo, um filme de 1949. Por mais que as pessoas lembrem muito de Ichabod pela sua atmosfera sombria e assustadora, muitos esqueceram do Sr. Sapo, que se tornou apenas uma memória em meio névoas. Porém, essa não é a primeira mídia esquecida da amada Disney. Em sua era de ouro, muitas delas foram ocultadas pela mesma. Por diversos motivos, alguns poderiam gerar até um grande cancelamento em massa na empresa. Não me leve a mal, eu acho realmente problemático conteúdos antigos que são racistas ou contêm algum tipo de estereótipo ou preconceito. E a Disney tem vários desses. Na verdade, a maioria das grandes empresas tem um passado que elas preferem esconder. Mas em alguns casos, a ocultação de certas mídias acontece por conta de caricaturas, personagens com dentes grandes, um exemplo, ou alguns estereótipos que poderiam gerar grandes polêmicas. Mas acredito que essa discussão fica para um outro tipo de canal. Aqui eu quero trazer algumas mídias que foram esquecidas. Quem sabe eu não reviva a sua memória. E para começar com o pé direito, quero pedir a sua inscrição e o seu like e comenta aí o que você acha disso tudo. Mickey Mouse, uma das figuras mais importantes da Disney, possui duas mídias em particular que eu gostaria de trazer. A primeira delas é The Mouse Factory, uma série criada por Ward Kimball, transmitida entre 26 de janeiro de 1972 e finalizada em 5 de março de 1973. Com 43 episódios, a ideia da série era abordar uma temática diferente em cada episódio, utilizando figuras populares da época para ensinar lições às crianças, sejam elas éticas ou até mesmo culturais. Por exemplo, um episódio falava sobre Paul Bunyan, uma figura folclórica dos Estados Unidos. O objetivo era usar essas personalidades, humoristas, atrizes e cantores, para educar e divertir o público, misturando desenhos e mídias da Disney. Os personagens eram interpretados por pessoas fantasiadas, Pick Park da Disney. A abertura icônica mostrava os personagens batendo um ponto para entrar na fábrica do Mickey. Mas de longe, essa não foi uma das primeiras temáticas de fábrica da Disney. A Fábrica de Risos do Mickey era uma coleção de episódios especiais com o intuito de celebrar personagens queridos pela Disney e mostrar o quão mágico eram seus parques na época. Essa mídia foi lançada em DVD em 2005 e era completamente interativa. Com várias brincadeiras, os DVDs vinham com conjuntos de episódios de 6 minutos cada, referenciando algo da era de ouro das animações da Disney. Cada transição fazia referência ou piadas até mesmo que em português não faziam muito sentido e nem sequer funcionavam. O que é preto e branco, preto e branco, preto e branco? Um pinguim rolando uma montanha de neve. A informação sobre essa mídia são tão difíceis de encontrar que tive que buscar em sites de venda para ter noção melhor, embora alguns episódios estejam jogados pelo YouTube afora. Alguns deles são bem bizarros, posso assim dizer. Aprofundando um pouco mais, sabemos que existem 3 DVDs especiais, cada um representando um personagem icônico da Disney: Mickey, Donald, Pateta, mas o foco aqui será a Fábrica do Mickey, que foi o que eu acompanhei na minha infância. Um episódio que tive dificuldade de encontrar foi um chamado Doadores de Órgãos. Nele, Mickey, Donald e Pateta são doadores de órgãos musicais e são contratados por um ser estranho para fazer uma entrega desses instrumentos. Porém, o personagem que faz o pedido, chamado Toy Boy, sim, esse é o nome que iconicamente eu encontrei,
queria o coração do Mickey, só que, literalmente, o episódio fica sombrio. Imagina eu, criança, vendo isso. Eu preciso de um órgão! Não um órgão musical, mas um órgão vivo! Um coração para minha noiva, para que ela ganhe vida! Episódios fofinhos e de repente, bum, furto de órgãos. Mesmo tentando deixar as coisas mais leves o desenho, o antagonista e a atmosfera é completamente medonha e assustadora. Muda de 0 a 10 muito rápido, sabe? E sim, isso foi o suficiente para me tirar boas noites de sono e me traumatizar pra caramba quando eu era criança. Definitivamente um dos episódios mais bizarros da minha lista. Outros episódios destacáveis, devido a um personagem muito querido, é Mickey Tenta Cozinhar, onde Mickey fica com os ciúmes do Zé Carioca porque ele sabe cozinhar e isso chama a atenção da Minnie e ele fica se pagando de chefe, sabe? Olha, José, você é um gourmet tanto! Senhorita Minnie, vou fazer pra você o banquete brasileiro mais romântico. Ele vai ser suntuoso, saboroso, muito delicioso. E bem, no final, o Zé Carioca acaba cozinhando apenas um sanduíche convencional e isso irrita a Minnie, terminando bem. Também posso citar a fotografia do Mickey, onde o Mickey e Donald quebram uma fotografia após jogarem futebol americano e tentam reconstruí-la se vestindo de Minnie Margarida. E no final, elas veem a foto e jogam no lixo, botando uma nova no lugar. Esse episódio é muito bom pela quebra climática que ele tem. Contudo, um episódio que pode causar nervos em você, até hoje me causa esse tipo de agonia, é Apressado Mickey. A temática é meio que um favor passado que Mickey deve ao Pateta. Inclusive, essa animação em estilo novo, porém antigo, ficou muito bacana. Não cairia mal nos dias de hoje. Porém, o que dá agonia mesmo é quando começa barulhos de tic-tac. Porque o Mickey tem que acordar às 6 da manhã e ele mente pro Pateta dizendo que seu relógio quebrou e o Pateta dá um relógio do capeta pra ele, que fica tic-tac o episódio todo e ele tem uma atmosfera de como se você tivesse preso em um pesadelo. E cara, é tic-tac pra cá, tic-tac pra lá e você enlouquece nesse episódio. E se você tem ansiedade, esse é um ótimo episódio para se odiar. Esses são alguns episódios destaques da mídia, mas o DVD era muito mais que os desenhos. Ele continha muitos conteúdos extras, coisas que você podia interagir na própria tela. E isso fazia meus olhos brilharem quando eu era criança. Era como explorar um baú de tesouro, muito além dos episódios. Você terminava de assistir e podia encontrar conteúdos extras de cá pra lá, piadocas. Por mais que não fizesse sentido, era divertido interagir com um DVD. Era maneiro. E agora eu revivo essa experiência de forma divertida, mesmo que ela não seja tão grandiosa comparada a outros especiais da Disney, como Olá Amigos ou até mesmo Fantasia. Considero essa mídia bastante incrível pela sua bizarrice e pela loucura que ela contém em apenas um DVD. Tem muitos mistérios que nem sequer consegui resolver na época quando eu era criança. E imagina atualmente. Claro que tem uma maneira de encontrá-lo para comprar, e é pelo eBay, mas eu não recomendo porque não é nada confiável, além do fato do DVD ser bem antigo. Porém, queria saber a sua opinião. Você conhece essas peripécias da Disney, repleta de referências e com humor talvez bem ácido às vezes? Comente aí, não se esqueça de me seguir no Twitter, lá você pode me acompanhar melhor e até mesmo conversar comigo e me dar algumas dicas, estou bem ativo por lá. Queria muito saber quais mídias esquecidas pelo grande público vocês têm em suas memórias, ou até mesmo conteúdos que ninguém se lembra e você fala no grupo de amigos e eles olham pra você e falam do que você tá falando. É bem bacana, não precisando ser só da Disney. Eu, por exemplo, tenho múltiplas mídias que eu conheço que ninguém sabe quais são, ou o que é. Um exemplo bem grande é as mídias de Snoopy, sou muito fã de Snoopy.
E eu conheço vários filmes que ninguém conhece e está disponível gratuitamente na internet. Devido o prazo de patente ter expirado, então fica livre para o público assistir, isso é bem bacana. Bem, queria saber muito qual é a opinião de vocês e as mídias que vocês se lembram. Por fim, desejo a todos um grande abraço e nos vemos no próximo sábado.